Reino Unido diz que é hora de se preparar para o conflito com a Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Em seu primeiro discurso como ministro da Defesa do Reino Unido, nesta semana, Grant Shapps previu um conflito entre o Ocidente, a Rússia, China, Irã e a Coreia do Norte, pedindo ainda que os seus aliados aumentem seus gastos militares a fim de combater essa ameaça existencial. Pergunte-se, olhando para os conflitos de hoje em todo o mundo, é mais provável que esse número aumente ou diminua? Pergunta. Suspeito que todos nós sabemos a resposta. É provável que cresça, por isso 2024 deve marcar um ponto de inflexão. Dentro de 5 anos poderemos estar olhando para várias frentes de conflito, incluindo a Rússia, a China, o Irã e a Coreia do Norte. Em sua fala, Shapps afirmou ainda que durante sua gestão da pasta ele vai aumentar ainda mais os gastos militares, que já incluem o envio de 3,2 bilhões em auxílios para a Ucrânia. O dinheiro será usado para garantir que outros aliados e amigos igualem o nosso compromisso. Shapps não é o primeiro membro do alto escalão britânico a prever uma guerra em grande escala envolvendo o país. Em 2022, o chefe de Estado-Maior do Reino Unido, general Patrick Sanders, declarou que devem ser feitos preparativos para lutar na Europa outra vez. Existe agora um imperativo ardente de forjar um exército capaz de lutar ao nosso lado, capaz de lutar ao lado dos nossos aliados e derrotar a Rússia na batalha, afirmou também Sanders. Os Estados Unidos querem exacerbar as tensões entre Irã e Paquistão, apontam especialistas. Os Estados Unidos estão envolvidos na atual escalada de tensões entre Teherã e Islamabad, ouvido pela Sputnik Brasil. O especialista russo em assuntos do Oriente Médio da região do Cáucaso, Stanislav Tarasov, aponta depois do ataque iraniano na base separatistas na província paquistanesa de Baluchistão. Em 16 de janeiro, houve um encontro de representantes do Irã e do Paquistão se encontraram no Fórum Econômico Mundial em Davos. Segundo o analista, havia relatos de que o acordo tático tivesse sido estabelecido, uma vez que o golpe iraniano contra os separatistas baluchis poderia também beneficiar o Paquistão. Embora o ambiente parecesse propício à resolução das tensões, os novos ataques da madrugada do dia 17 para o dia 18 provaram o contrário. O especialista russo acredita que os ataques perpetrados pelo Paquistão não estavam previstos no acordo, que mantém com Teherã de combate ao terrorismo. O ataque do Paquistão a algumas posições no território iraniano é um sinal muito alarmante, de que não concordaram em tudo, e pode haver um conflito regional envolvendo o Afeganistão, que também divide fronteira com o Irã e o Paquistão, e aonde rebeldes baluchis também se escondem, alertou Tarasov. No entanto, o analista descartou o perigo das nações pelos Estados Unidos sobre o Paquistão. Este último tem interesse em exacerbar o conflito a fim de criar um foco de tensão para Teherã e restringir a sua capacidade de manobra em relação a Israel. Ele também não descartou um possível papel do Reino Unido na situação. Suspeita-se até que compartilhem segredos nucleares e que o Irã poderá responder. Estas são especulações, hipóteses, mas o aparecimento de outro foco de tensão é um sintoma muito perigoso, concluiu Tarasov. Países seguem exemplos dos Estados Unidos. Por sua vez, especialista russa em Oriente Médio, a central Helena Supunina, afirmou a Sputnik que a região do Oriente Médio se encontra em um momento turbulento, razão pela qual é impossível garantir que novos ataques não aconteçam no futuro. Nesse sentido, ela culpou os Estados Unidos, que tem uma longa história de ataques a vários alvos em diferentes países, quando vê uma ameaça à sua segurança pela proliferação de táticas de uso de força militar em uma situação de escalada. Agora outros estão seguindo o exemplo deles, mas nem Teherã nem Islamabad querem levar a situação à troca periódica de golpes. Pois isso poderia facilmente levar a um confronto regional, afirma a especialista. Supunina ainda garantiu que as autoridades desse país não querem agravar ainda mais as tensões e que não há vontade política para levar a situação à catástrofe. No entanto, ela reconheceu o grande papel do acaso na situação, o que torna impossível garantir qualquer resultado.
Em 16 de janeiro, as forças iranianas lançaram ataques em solo paquistanês pela primeira vez com mísseis balísticos e drones. O governo paquistanês condenou imediatamente o ataque, chamando de uma violação provocada do seu espaço pelo Irã. Na manhã de 18 de janeiro, foi a vez do Paquistão assumir a autoria de uma série de ataques contra alvos terroristas em solo iraniano. O governo do Irã respondeu classificando o ataque como inaceitável e desproporcional. Confira os 5 armamentos iranianos que mais assustam o Ocidente. Em seu recente ataque com mísseis balísticos e drones contra alvos terroristas do Mossad na Síria, no Iraque e no Paquistão, o Irã demonstrou mais uma vez a capacidade de sua indústria de defesa em criar equipamentos poderosos e eficientes. No caso da Síria, um dos mísseis viajou mais de 2 estados. O armamento coloca o Irã em um seleto clube de nações com capacidades hipersônicas, na qual os Estados Unidos não estão. Se produzido em quantidade suficiente, o fato dará capacidade à nação persa de romper as defesas aéreas dos inimigos, por mais sofisticadas que sejam. Abu Mahdi, com 6 metros de comprimento e 410 kg de explosivos, o Abu Mahdi é um míssil de cruzeiro antinavio capaz de operar a velocidades subsônicas de aproximadamente 900 km por hora. O míssil tem um alcance de 1.000 km, quase o triplo das gerações anteriores de mísseis de cruzeiros navais iranianos. Mohajer 10. O Mohajer 10 é um drone pesado de alta resistência, de longo alcance com diversas capacidades, como reconhecimento, ataque e guerra eletrônica. O veículo aéreo não tripulado possui o tamanho de um pequeno avião e tem carga útil de até 300 kg, autonomia de voo de 2.000 km e altitude máxima de até 7 km. Sevon Khordad. O sistema de defesa iraniano Sevon Khordad é projetado para atacar mísseis, drones e aeronaves inimigas a longas distâncias. Seus mísseis possuem alcance de até 200 km e seus radares são capazes de detectar até 100 alvos simultaneamente a distância de até 350 km. Seu uso mais famoso foi contra um drone de vigilância furtivo dos Estados Unidos, o RK-4 Global Hawk. O equipamento, que possui valor estimado em 180 milhões, foi abatido pelo Sevon Khordad sobre o espaço aéreo iraniano no Estreito de Hormuz em junho de 2019. O Sayad é um pequeno veículo blindado iraniano capaz de ter grande impacto nos conflitos do país, com 4,9 metros por 2,2 metros vezes 2,1 metros. Pode ser equipado com metralhadoras pesadas, lançadores de mísseis, antitanques ou lançadores de foguete 77 mm. Sua grande vantagem é a agilidade, sendo capaz de chegar a 900 km em voo. Coreia do Norte testa sistema de armas nucleares subaquáticas. A Coreia do Norte testou um sistema de armas nucleares subaquáticas, informou a Agência Central de Notícias da Coreia, KCNA, nesta sexta-feira, 19 de 1 de 2024. Citando uma declaração de um porta-voz do Ministério da Defesa norte-coreano, o teste foi feito como um instrumento de dissuasão e em resposta a exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão, que ocorreram nas águas da ilha de Jeju entre os dias 15 e 18 de janeiro, afirmou a rede de notícias das marinhas japonesa e sul-coreana. Segundo o oficial que ressaltou que essas ações desestabilizaram ainda mais a situação regional. Em resposta a isso, o Instituto de Sistemas de Armas Subaquáticas da Academia de Ciências e Defesa da República Popular da Coreia do Norte conduziu um importante teste de seu sistema de armas nucleares subaquática RAI 523 em desenvolvimento no Mar do Leste da Coreia, Mar do Japão, disse. A postura de combate subaquática baseada em armas nucleares do nosso exército está sendo mais aprimorada e as suas várias ações de resposta marítimas e subaquáticas continuarão a dissuadir as manobras militares hostis da Marinha dos Estados Unidos e seus aliados. Militares da OTAN na Ucrânia agora são alvos legítimos para a Rússia, diz Scott Ritter. O ataque de mísseis em Kharkov mostrou uma nova mentalidade das Forças Armadas da Rússia, afirmou o ex-oficial da inteligência dos Forças Armadas dos Estados Unidos, Scott Ritter. A presença de franceses armados na segunda maior cidade da Ucrânia gerou especulações sobre para quem eles estão trabalhando, disse Ritter, sublinhando que isso potencialmente expõe o envolvimento secreto da França no embate da OTAN com a Rússia. De acordo com o Ritter, alguns dos 80 combatentes estrangeiros mortos e feridos pelo ataque de alta precisão a um edifício em Kharkov na última terça-feira, 16 de 1 de 2024, pode ter sido militares franceses da ativa. Pelo menos alguns desses indivíduos de língua francesa não eram mercenários, mas, na verdade, militares franceses em serviço, ou seja, militares que trabalham para o governo francês, que estavam na Ucrânia a mando do seu governo e agora estão mortos, disse Ritter. No passado, a Rússia não demonstrou qualquer hesitação em eliminar mercenários estrangeiros que lutam em nome dos militares ucranianos.
mas parecia haver algum tipo de clemência com consultores militares ou pessoal que pertence a países da OTAN presentes na Ucrânia. Se algum desses combatentes não era só um mercenário, mas sim um militar francês, isso mostra que a Rússia tomou a decisão de que todos na Ucrânia agora são alvos legítimos. Acrescentou, o especialista em assuntos militares sugeriu que isso pode significar que a Rússia está avançando para o fim da sua operação especial no país, na qual não fará qualquer distinção entre soldados ucranianos, mercenários e estrangeiros, ou membros das Forças Armadas da OTAN que operam em solo ucraniano. Congressistas dos Estados Unidos sugerem continuar impedindo o acesso da China à tecnologia. Vários legisladores norte-americanos discutiram o reforço das restrições de exportação de tecnologia, havendo inclusive sugestão para impedir que o mesmo aconteça com o capital. As restrições de investimento em exportação dos Estados Unidos introduzidas em agosto de 2023 para reduzir o acesso da China a tecnologias chaves devem ser amplamente reforçadas para fechar brechas, disse na quarta-feira, 17 de 1 de 2024. Um congressista norte-americano. O projeto de regras da administração John Biden é um bom começo, disse Matt Pottinger, ex-vice-conselheiro da Segurança Nacional do governo Donald Trump, em depoimento ao Comitê de Relações Exteriores da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Seria melhor, mais simples e menos intensivo em recursos, aplicar novas regras a setores inteiros, disse Pottinger, que agora está na Fundação para a Defesa das Democracias, um think tank com sede em Washington. Ele sugeriu, além de controle de exportação, introduzir restrições de capital para a China. Ao mesmo tempo, durante o debate, foram sublinhados os limites das sanções e a natureza do jogo do gato e do rato de sua respectiva aplicação. O Pentágono, por exemplo, afirma que todas as empresas chinesas de telecomunicações móveis estão ligadas às Forças Armadas da China. Se sancionássemos todos os provedores de telecomunicações móveis da China, proibiríamos efetivamente todas as empresas americanas de fazer negócio na China, porque nenhum de seus funcionários na China poderia usar o telefone, disse Peter Hauer, do Fundo Carnegie para a Paz Internacional, outro think tank em Washington. Acho que também temos que ser cuidadosos em nossa aplicação, apontou Hauer, que esteve no Conselho de Segurança Nacional de 2021 e 2022 do governo Biden. Pequim e o próprio Washington declararam que as tentativas de restrições de tecnologia por parte dos Estados Unidos, que começaram em 2019 sob a presidência de Donald Trump e que foram aceleradas a partir de 2022 com Biden, visam a desaceleração do crescimento tecnológico e econômico da China. O tamanho de sua economia ultrapassou em 2014 o país norte-americano no produto interno bruto em paridade do poder de compra. A diferença tem crescido desde então. O primeiro de Israel já não esconde escalada na guerra contra o Hamas. Estamos atacando o Irã. O primeiro-ministro Israel acusou Teherã de apoiar grupos militantes dos Houthis, ao Hezbollah e ao Hamas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que está fazendo todos os esforços possíveis para impedir que o Irã obtenha armas nucleares e que Israel já não está realizando ataques diretos à República Islâmica. Respondendo à pergunta de um repórter em Tel Aviv na quinta-feira, 18 de 1 de 2024, sobre a razão pela qual Israel está conduzindo ataques contra representantes do Irã em vez de atacar diretamente o Irã, Netanyahu respondeu: quem diz que não estamos atacando o Irã? Estamos atacando. Israel afirma que o Irã está envolvido na conspiração do dia 7 de outubro, quando cerca de 1.200 israelenses foram mortos e muitos foram feitos reféns num ataque surpresa do Hamas perto de Gaza. Israel retaliou bombardeando o enclave palestino com artilharia e ataques aéreos, deixando até agora cerca de 24 mil mortos, segundo autoridades de saúde locais. A operação visa exterminar o grupo militante de Israel. Israel já acusou abertamente o Irã de ajudar o Hamas com dinheiro, treino, armas, conhecimento tecnológico e inteligência. O Irã está por trás disso. Estamos em conflito com o Irã. Não imagine o que o Irã pode fazer conosco para nos destruir, disse Netanyahu. Israel só vai concordar com um acordo que lhe permita obter o controle da segurança sobre toda Gaza, acrescentou Netanyahu. O Irã negou qualquer papel no ataque do Hamas a Israel, como o porta-voz do ministro das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanani, e disse que tais acusações foram baseadas em razões políticas. Netanyahu acrescentou que o Irã é a cabeça do povo e você vê seus tentáculos por toda parte, desde os Houthis até o Hezbollah e o Hamas. O Irã tem sido amplamente visto por Israel e pelos Estados Unidos como a principal potência desestabilizadora do Oriente Médio, fornecendo supostamente armas, conhecimento militar e treinos ao Hamas em Gaza, ao Hezbollah no Líbano e os rebeldes Houthis no Iêmen. Os Estados Unidos alegaram anteriormente que o Irã está profundamente envolvido nos ataques Houthis a navios comerciais do Mar Vermelho, alegando que forneceu aos rebeldes drones, mísseis e informações de inteligência. Teherã negou a alegação, insistindo que grupos de resistência estão agindo de forma independente e não
recebem ordens de Teherã para confrontar os crimes de guerra e genocídio cometidos por Israel. Israel raramente admite publicamente que ataca diretamente o Irã, mas a República Islâmica tem sido alvo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu durante os seus vários mandatos no poder. Em dezembro, o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett revelou que Israel tinha atacado uma base de veículos aéreos não tripulados no Irã e assassinado um alto comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. Bennett, que foi o primeiro-ministro israelense de junho de 2021 a junho de 2022, fez a admissão em um artigo de opinião publicado no The Wall Street Journal. Por que a estratégia industrial de defesa nacional dos Estados Unidos pode ser ineficaz? Pergunta. É improvável que a nova estratégia revelada pelo Pentágono há pouco tempo funcione corretamente, disse David T. Pinney, estudioso da Força-Tarefa EMP e ex-oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos lançou recentemente a sua primeira estratégia industrial de defesa nacional, relativa ao envolvimento do Pentágono, ao desenvolvimento de políticas e ao investimento na base industrial durante os próximos 5 anos. De acordo com as funcionárias do Pentágono, um documento de 59 páginas visa ajudar o governo a criar uma indústria de defesa moderna e resiliente para dissuadir os adversários dos Estados Unidos a satisfazer as exigências de produção colocadas pelos desafios urgentes. Estamos implementando o NIDS agora para garantir que nossa base industrial de defesa continue a fortalecer nossa segurança nacional aqui em casa, ao mesmo tempo em que tranquilize e apoie aliados e parceiros, afirmou Laura D. Taylor, secretária adjunta de Defesa para a Política de Base Industrial. O NIDS sublinha pelo menos 4 áreas-chave críticas para a construção de uma indústria de defesa avançada, que inclui cadeias de abastecimento resilientes, preparação de mão de obra, aquisição flexível e dissuasão econômica. Segundo o relatório, a indústria de defesa dos Estados Unidos enfrentou uma série de desafios que poderiam causar sérios problemas às suas capacidades militares, incluindo uma força de trabalho inadequada, uma dependência excessiva de fontes estrangeiras para materiais essenciais, subutilização de tecnologia avançada, práticas comerciais injustas, instabilidade nas aquisições e restrições ao financiamento de defesa no Capitólio, entre outras questões. A estratégia descreve o problema, não a solução. Tal como acontece com a maioria dessas estratégias, ela é insuficiente em fornecer uma visão destemida das causas profundas, das ações específicas necessárias para uma melhoria rápida, mensurada e sustentável no que diz respeito à base industrial dos Estados Unidos, disse Elaine McCusker, pesquisadora sênior do think tank American Enterprise Institute, citado pelo site Defense News. Nesse sentido, David T. Pinney disse a Sputnik que a estratégia industrial de defesa nacional da administração Biden está muito atrasada. Ele enfatizou que o conflito na Ucrânia expôs algumas deficiências críticas, não apenas no estoque de armas dos Estados Unidos, munições guiadas com precisão e projéteis de artilharia, mas também na capacidade da base industrial de defesa dos Estados Unidos de produzi-los a uma taxa suficiente para abastecer os militares dos Estados Unidos, deixando seus aliados sozinhos durante um grande conflito. Além disso, o especialista afirmou que os Estados Unidos estão tentando desesperadamente acompanhar o ritmo das necessidades da Ucrânia em termos de munições de artilharia de 155 mm e estão trabalhando para aumentar a produção para um nível mais elevado. Mesmo assim, ao ritmo atual, serão necessários vários anos para os Estados Unidos restaurarem os seus esgotados estoques de armas de artilharia de 155 mm, sistemas de defesa aérea portáteis Stinger e uma série de outros sistemas de armas fornecidos à Ucrânia pela guerra por procuração do presidente dos Estados Unidos, John Biden, contra a Rússia, segundo o especialista. O ex-oficial acredita que o Pentágono deveria se concentrar na defesa estratégica interna em vez de projeção de poder militar convencional. Israel, Índia e Paquistão, e mais. Mapa da ameaça nuclear em meio à escalada. O Paquistão atacou o Irã em resposta a ataques em seu território. A comunidade internacional está preocupada com a eventual guerra nuclear, enquanto Islamabad e Teherã reduz suas relações diplomáticas. Na quarta-feira, 17 de 1 de 2024, Teherã atacou o Paquistão, que em dezembro de 2023 reivindicou a responsabilidade por um ataque terrorista no sudoeste do Irã. Ontem, 18 de 1 de 2024, o Paquistão lançou um ataque na província do Baluchistão. O Ocidente tem um novo grande conflito regional envolvendo potências nucleares. Os países possuidores de armas nucleares em meio a grande escalada no Oriente Médio. Agravamento do conflito no Oriente Médio nas zonas de influência dos países que têm armas nucleares.
Israel, Paquistão, Índia e Irã. Número de ogivas de Israel, 90. Do Paquistão, 170 ogivas. Da Índia, 164 ogivas. OTAN admite que os novos planos da aliança visam a Rússia. O chefe do Comitê Militar da OTAN incluiu a Rússia entre as ameaças que a aliança supostamente enfrenta, tendo ainda afirmado que a OTAN precisa se preparar para a guerra. A OTAN vê a Rússia como uma das principais ameaças, disse o chefe do Comitê Militar do bloco. Em nossos planos de defesa, em nossa estratégia, descrevemos duas ameaças principais à aliança, a Rússia e os grupos terroristas. Consideramos a Rússia uma ameaça à OTAN, afirmou o almirante Robert Bauer. Os nossos planos de defesa são sobre isso. Somos uma aliança defensiva e temos que estar prontos para isso. E estamos prontos e continuamos nos preparando, apontou ele. Bauer advertiu que a OTAN precisa se preparar para a guerra. O jornal alemão Bild escreveu na terça-feira 16 de 1 de 2024, com referência a um documento secreto das Forças Armadas da Alemanha, que Berlim está se preparando para um conflito com a Rússia, entre a Rússia e a OTAN, que supostamente poderia começar em 2025. Mar do Sul da China, Filipinas e Canadá assinam acordo de defesa mirando em futuro pacto de tropas. A administração do presidente filipino Ferdinand Marcos Júnior tem reforçado os laços de segurança com diversos países para combater o que classifica de comportamento agressivo da China. Nessa sexta-feira, 19 de 1 de 2024, as Filipinas e o Canadá assinaram um memorando de entendimento sobre cooperação e defesa. Uma medida que o chefe da defesa de Manila pretende transformar em um pacto de tropas entre os dois países. Fico feliz em saber que há uma forte intenção de ambos os lados de aprofundar e fortalecer as relações, estabelecendo novos marcos em nossas relações de defesa para culminar, talvez, com um acordo das forças visitantes, afirmou o secretário de Defesa Gilberto Teodoro Júnior em um comunicado citado pelo jornal The Times of India. Teodoro Júnior não disse que forma assumirá uma possível FVA com o Canadá, mas uma FVA existente entre Filipinas e Estados Unidos permite a rotação de milhares de soldados americanos dentro e fora das Filipinas para o treinamento de guerra. O memorando disse a pasta impulsionaria a cooperação entre os estabelecimentos militares e de defesa de ambos os países em educação militar, intercâmbio de treinamento, compartilhamento de informações, operações de manutenção de paz e respostas a desastre, afirmou a pasta. Os ativos mais fortes que temos são a confiança mútua e a confiança que temos uns nos outros. E porque estamos a lidar uns com os outros de uma forma direta, aberta e baseada em regras. Essa confiança reforçada superará mudanças políticas e os testes do tempo, acrescentou o ministro. O Canadá apoiou as Filipinas diante da crescente assertividade chinesa no Mar Sul da China, apoiando uma decisão de 2016 do Tribunal Permanente de Arbitragem, que afirmava que as reivindicações de Pequim no Mar Sul da China não tinham base legal. A China rejeita essa conclusão. Na quarta-feira, 17 de 1 de 2024, o ministro da Defesa filipino disse que Pequim tem discurso de sarjeta e que Manila está planejando atividades militares ainda mais robustas com os Estados Unidos e seus aliados, diante de uma China mais agressiva, conforme noticiado. As declarações são as mais recentes de uma sucessão de brigas retóricas entre a China e as Filipinas nos últimos meses. Conluio estrangeiro, a Revolução Colorida, o Brasil já enfrenta guerra híbrida, dizem analistas. Especialistas afirmam que as grandes guerras foram substituídas por uma nova modalidade de confronto fomentada por atores estrangeiros, que se dá em todas as camadas da sociedade. Analisa se o Brasil estaria pronto para enfrentar esse tipo de embate direto entre tropas, é a última opção, sendo a primeira chamada guerra híbrida. Em entrevista a Sputnik Brasil, eles apontam que essa nova modalidade tem como principal arma a tecnologia e combinada a espionagem e difusão de fake news, especialmente em contexto eleitoral, no intuito de desestabilizar o mesmo e derrubar governos. Eles também respondem à seguinte pergunta: estaria o Brasil pronto para essa nova realidade de confronto? Pergunta. Qual a diferença entre guerra híbrida e guerra convencional? Pergunta. A cientista política e professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Clarice Gugel, aponta para dois tipos de guerras: guerra de posição e guerra de movimento.
Segundo ela, a guerra de movimento se dá por confrontos diretos, enquanto a guerra de posição é calcada na estratégia. Atualmente, uma das principais estratégias é a disputa institucional. A guerra de posição é uma guerra que se dá no âmbito institucional. E aí a gente pode incluir nesse âmbito institucional, desde o próprio Estado, a sua máquina mais bruta, o aparato burocrático do Estado propriamente, o primeiro escalão do Estado, até aquilo que a gente vai chamar de administração indireta, que são os seus órgãos da sociedade civil, até aquelas instituições que não são públicas, não são estatais, mas que fazem parte dos aparelhos de hegemonia. Os aparelhos do modo de produção sob o qual a gente vive, que são a mídia, a religião, as instituições que a gente pode chamar de instituições do campo da cultura em geral. A cientista política, no entanto, contesta a ideia defendida por alguns analistas de que a nova modalidade de confronto exclui o antigo formato, onde há um lado vencedor e um lado perdedor. Isso porque na geopolítica atual ainda existem blocos divergentes. Ainda existem também os blocos. O mundo ainda é dividido em blocos. O que há de diferença é que a hegemonia do mundo hoje é compartilhada. Porque se antes ela tinha como poder concentrado os Estados Unidos, que eram o país que exercia a hegemonia, que era unilateral, não existia um compartilhamento dessa hegemonia. Hoje a gente tem alguns países que quebram essa hegemonia única e exclusiva dos Estados Unidos, ao ponto de alguns poderarem se essa hegemonia já começa a ser compartilhada. Por quem? Pergunta. Em especial pela China. Então a gente percebe que existe aí uma disputa entre Oriente e Ocidente. Claro, isso acrescenta que essa lógica da disputa entre Ocidente e Oriente também é traduzida no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Segundo a especialista nesse contexto, a Rússia está em combate, principalmente com a hegemonia norte-americana e ocidental. O Brasil está preparado para uma guerra híbrida? Pergunta. A cientista política destaca que, embora não seja uma vítima direta de uma guerra, o Brasil já está inserido no contexto da guerra híbrida. E aponta como exemplo o que ocorreu com a Petrobras a partir de 2013, quando, segundo ela, o Brasil vivenciou uma tentativa de revolução colorida orquestrada por Washington. A especialista afirma que, na época, a busca pela autonomia da Petrobras criou uma necessidade estratégica para os Estados Unidos de derrubar a presidente Dilma Rousseff. Isso porque, com o pré-sal, o petróleo seria derivado de uma fonte certa e garantida, que não tornaria o investimento em sua extração um investimento arriscado, como sempre foi. O que reverteria uma tendência histórica. Diante disso, fomentou-se uma revolução colorida com o objetivo de depor a presidente e minar a estatal. Se você fala do caso da Petrobras, fala do desmonte de uma estatal que disputava a hegemonia, em um contexto de tentativa mínima de autonomia, de uma capacidade de superar certas condições de dependência que o Brasil ainda ocupa. A gente tem que destacar a figura do pré-sal como um elemento fundamental para que se entenda a necessidade de revolução colorida que se deu em 2013, com as tais jornadas de junho, explica a especialista. Ela afirma que naquele momento o governo brasileiro resolveu investir em tecnologia própria nacional para a extração do pré-sal, no sentido de exercer o controle sobre a extração, razão pela qual o Brasil desenvolveu tecnologias de fiscalização e alta tecnologia submarina. Essa tecnologia submarina, que inclusive é uma tecnologia de guerra, ela não foi aceita pelos Estados Unidos, e por isso o Brasil sofre, em 2013, o ataque que sofreu no esforço de fazer ruim uma empresa de hegemonia estatal, de maioria de ação estatal pública, ainda que uma sociedade anônima. Sem citar diretamente a Operação Lava Jato, ela afirmou que o que ocorreu nos anos seguintes, a 2013, foi um exemplo muito claro de guerra de posição, com vários tentáculos, várias frentes, desde o judiciário, que fazia vazar informações, até as mídias que vinculavam as informações vazadas. Ela destaca ainda que o judiciário contou com promotores que atuavam como juízes e juízes que atuavam como promotores. Nessas usurpações de poder, contou também com massas de mobilização contra Dilma. Segundo Clarice, todos esses fatores faziam parte de uma revolução colorida que se aproveitou do ímpeto combativo da população para derrubar governantes. Foi isso que aconteceu no Brasil, quando a gente tem um impeachment da Dilma e impedimento do candidato da preferência do povo brasileiro de se candidatar às eleições de 2018. A especialista cita também a ascensão da ultradireita em vários países, com táticas semelhantes de questionamento do sistema eleitoral, da democracia e difusão de fake news, que, no recorte do Brasil, culminou com as invasões do 8 de julho em Brasília, 8 de janeiro em Brasília. A gente pode dizer que o Brasil testemunhou os dois modos de guerra, no mesmo contexto, no mesmo momento. Porque, ao mesmo tempo em que se fazia isso, que a gente vai chamar de guerra de posição, em uma disputa de discurso, inclusive questionando as eleições, fazendo enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal a partir dos discursos de fake news e de propaganda, contando com os aparelhos que a ultradireita já possui.
Houve um ataque frontal e direto, como foi no dia 8 de janeiro. As próprias instituições, na sua máquina burocrática mais estrita, que foi a invasão da sede do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Segundo Clarice, tudo isso mostra que é possível afirmar que o Brasil já vivencia e testemunha essa nova realidade de confronto, porém, ainda sem condições de enfrentamento. Ele e o Brasil não encontrou ainda formas capazes de enfrentar e reverter, seja a guerra de movimento que enfrenta, seja a guerra de posição que enfrenta. Como ter paz em tempos de guerra? Pergunta. Atualmente, bastante comprometidos com o lugar geopolítico, cultural e militar de onde se fala. É o que afirma em entrevista que eu tenho no Brasil, Pierre Lernier, doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal, pesquisador de assuntos militares e autor do livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida. A noção de conceito de guerra híbrida é interessante, ela faz parte do arsenal dos próprios interesses militares e envolve também uma ideia acusatória. Ele cita como exemplo inúmeros textos produzidos por instituições ligadas à Organização do Tratado do Atlântico Norte, que afirma que as guerras híbridas são uma forma de guerra pensada na Rússia, ligada a ataques não cinéticos, como os cibernéticos, informacionais, operações psicológicas, de amplo espectro, entre outros. E aquilo que eles mesmos fazem é apenas tornar a doutrina de guerra híbrida um mecanismo de defesa, explica o pesquisador. De outro ponto de vista, digamos, por exemplo, do russo, as guerras híbridas se assemelhariam muito às revoluções coloridas ligadas aos Estados Unidos, que seriam formas dissimuladas de se fazer guerras por procuração, utilizando meios não convencionais, como insurgências, protestos, golpes e trocas de regimes, acrescenta. Ele afirma que o único ponto em comum entre os diferentes conceitos é que as guerras híbridas ocorrem em campos que não necessariamente estão ligados ao que habitualmente se veria como uma guerra, isto é, ao fogo do combate. Em vez disso, o confronto passa a existir em todas as camadas da vida social, não sendo mais possível fazer uma distinção entre tempos de guerra e tempos de paz. Se pensarmos em sobrevoo a tudo isso, uma guerra híbrida é aquela que consegue se infiltrar em vários campos da vida social, econômico, jurídico, político, familiar, religioso, e plasmar tudo isso em um estado de conflito permanente, que não opera mais uma distinção entre tempo de guerra e tempo de paz, entre guerra e política, entre o que é militar e o que é civil, entre o estrangeiro e o doméstico, e por aí vai. De certa forma, a teoria militar da vida social tentando se aplicar como uma espécie de profecia autorrealizável, projetando a guerra de uma forma generalizada na vida. Por que as grandes guerras foram substituídas pelas guerras híbridas? Pergunta. Leiner argumenta que as novas modalidades de guerra ganharam ascensão porque se enquadram na mesma moldura das novas formas de administração de vidas exigidas pelo capitalismo neoliberal, colocando nas relações de produção uma dimensão política na extração do valor do trabalho que quer a transformação objetiva e subjetiva das relações sociais em termos de uma guerra. De forma bem simples, trata-se de produzir uma espécie de imperialismo na subjetividade das pessoas, onde toda sua vida está sujeita a uma extração 24 horas por dia. Para que esse nível de exploração ocorra, é preciso adicionar uma lógica da guerra de todos contra todos, como ponto de vista geral. Nesse sentido, trocando em miúdos, como agora os trabalhadores são todos competidores entre si, não há mais visão de classe possível, e a luta de classe foi obliterada por uma visão de guerra generalizada, explica o especialista. O híbrido dessa guerra se adapta bem a essa realidade, pois justamente transforma todos os campos da vida social em uma operação do tipo militar. Então o problema vai além da geopolítica das guerras nacionais, embora os perpasses, pois de certa forma o Estado ou certas camadas deixem, passam a ser uma espécie de sócio do capital nessa nova forma de regulação das relações sociais, completa. Ele afirma que o segundo motivo da ascensão da guerra híbrida é mais simples. Ela é muito mais barata que uma convencional. E seus custos não se resumem aos objetivos em relação aos inimigos, mas também, por exemplo, aos custos jurídicos, políticos e ideológicos que uma guerra tem. Como ela é generalizada e em certa medida camuflada, ninguém mais pode ser responsabilizado. De certa forma, esse também é outro efeito da guerra, que casa com o neoliberalismo, com a ideia de uma certa alocação dos recursos públicos. Espionagem contra Dilma em 2013 é exemplo de uma guerra de informação. Questionado sobre se o caso ocorrido em 2013, no qual a ex-presidente Dilma Rousseff e outros líderes mundiais foram espionados pelo governo americano, exposto pelo ex-prestador de serviço da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Edward Snowden,
pode ser considerado um exemplo de guerra híbrida. Lerner aponta que o episódio deve ser pensado dentro desse quadro mais geral do que é o sistema de informação na máquina de guerra. Não só a informação em poder dos Estados Unidos e de seu domínio sobre redes de comunicação, mas também as informações e contra-informações que vazam depois. Veja o caso Snowden. Quando o Intercept e outros veículos de investigação vazaram, pergunta. Já vi que foi menos de 3%. Nesse caso, o próprio vazamento é parte de um Infowar, guerra de informação, aquilo que se chama de Init Hangout, jargão de espionagem para vazamento limitado, se expõe para se encobrir a maior parte. Ele argumenta que espionagens como essa já existem há tempos, mas agora estão sendo colocadas na sacola de guerras híbridas. Do meu ponto de vista, não precisamos colocar tudo na chave da guerra híbrida. É melhor circunscrevermos os casos que se enquadram melhor analiticamente a ela. Por exemplo, a guerra Israel-Hamas é um tipo, a insurgência estatal no Brasil a partir de 2014 é outro. As revoluções coloridas, como na Ucrânia em 2014, outro e assim por diante. No caso da Ucrânia, a Revolução Colorida em 2014, apontada pelo especialista, se deu quando o então presidente Viktor, considerado pró-Rússia, foi deposto e posteriormente assumiu o poder Petro, entusiasta da aproximação do país com a Europa. Assim como ocorreu no Brasil, a troca do governo se deu por protestos populares incitados por outros atores globais. No caso ucraniano, um acirramento popular foi fomentado pelos Estados Unidos e Europa. Questionado sobre se o Brasil atualmente está preparado para enfrentar uma guerra híbrida, o pesquisador se mostra cético. Depende do ponto de vista, o Brasil, enquanto população e enquanto democracia, não está. Já foi alvo de uma e provocado por instituições do próprio Estado, particularmente as Forças Armadas e o Judiciário. Elas sim se mostraram prontas e jogando no campo interno, se é que me faço entender. Qual a diferença entre a guerra híbrida e a Guerra Fria 2.0? Pergunta. A doutora em Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciência Política pela UFSCar, Érica Cubin, afirma que a diferença entre a guerra híbrida para a Guerra Fria 2.0 são estratégias utilizadas. A gente tem uma corrida no âmbito armamentista de rearmamento, ao mesmo tempo em que se tem uma questão sobre as informações, assim como na guerra híbrida. Então, o que a gente tem na questão da Guerra Fria 2.0 não é uma releitura de fato. Até porque hoje a geopolítica é multipolar. Não é mais possível a gente falar em guerra bipolar ou em um contexto de bipolaridade, como na Guerra Fria de fato. Ela afirma considerar que o Brasil estaria preparado para responder a uma guerra híbrida, pois o país tem potencial tecnológico de pesquisa para se proteger de ataques cibernéticos. A gente já tem mostrado, inclusive, potencial nesse sentido, principalmente quando a gente pensa se o Brasil está ou não, se o Brasil consegue ou não se proteger quando a gente pensa no processo eleitoral. As campanhas eleitorais, de fato, elas ainda são objeto tanto da guerra híbrida quanto da Guerra Fria 2.0. Mas o nosso processo político está protegido desse tipo de ataque. Então o Brasil tem ferramentas e potencial para, de fato, se proteger desse tipo de ataque, explica a cientista política. Sobre o caso de espionagem envolvendo a ex-presidente Dilma Rousseff em 2013, Érica afirma que, embora seja feita de uma outra maneira atualmente, a espionagem é algo que existe entre estados desde antes das guerras clássicas. Segundo ela, a diferença está nos meios utilizados. Isso, espionagem, é uma estratégia que é usada historicamente. Então é por isso que é interessante a gente pensar sobre a guerra híbrida. O que ela traz de novo? Pergunta. Ela traz de novo o que a gente tem como uma ferramenta que não existia até então, que é a questão das informações, ou seja, a questão da rede, a questão do cyberespaço, que é algo que a gente não tinha. Essa é a nova dinâmica. Esse é o ingrediente usado pela guerra híbrida e que foi percebida potencialmente que isso pode trazer. A potencialidade que isso pode trazer. Eleições municipais de 2024 reacende o risco da guerra híbrida. Érica diz concordar que a avaliação de que o Brasil vivenciou um período de guerra híbrida iniciado em 2013, com as manifestações contra o aumento das passagens do transporte público. Ela acrescenta que depois em 2014, com a reeleição da presidente Dilma, depois de 2016 até o final do governo de Jair Bolsonaro, em 2022, nós fomos o tempo todo bombardeados por fake news e por informações que questionavam o processo eleitoral brasileiro. Ou seja, a insegurança das urnas eletrônicas e o quanto isso foi custoso para a democracia. Então a guerra híbrida é custosa para a democracia, argumenta a especialista. Ela acrescenta que o processo eleitoral brasileiro foi blindado, conseguiu provar a eficácia e a transparência das urnas eletrônicas.
Mas o Brasil ainda carece de segurança cibernética, principalmente a questão de segurança das informações, de controle sobre essas informações, no que tange a questão da campanha. Isso é uma necessidade de controlar a questão das informações ainda durante o processo de campanha. Não o processo técnico da eleição, mas o processo anterior, que é o processo de campanha. Nisso, realmente, a gente precisa de regulamentação, concluiu. Engrenagens do poder. Como funciona o ecossistema internacional americano? Pergunta. O ecossistema internacional americano funciona segundo duas linhas principais. Na primeira, o alvo é impedir que países importantes desempenhem uma política externa independente e insubmissa a Washington. Na segunda, utiliza-se empresas multinacionais americanas para controlar o destino e o futuro de nações inteiras. A fim de atingir seu primeiro objetivo na Europa foi que os Estados Unidos adotaram como diretriz de política externa impedir a aproximação entre a Alemanha e Rússia nos anos 2000. Então, a aproximação já era um dos principais medos do Império Britânico no começo do século XX, tornando-se posteriormente um temor para os próprios americanos a partir do final da Guerra Fria. Se alemães e russos não podem se unir, a Europa é quem perde no final das contas, pois deixa de exercer a função de um ente político independente, subordinando-se à proteção e os interesses de Washington. No passado, antes da Segunda Guerra Mundial, a Europa não conseguiria se unir, pois historicamente os ingleses temiam o poder da França, a França temia o poder da Alemanha e os alemães temiam o poder da Rússia. Baseado nesses receios foi que a União Europeia, cujas origens institucionais datam da década de 50, as guerras voltaram a dar as caras no território europeu. E tudo isso por uma razão bem simples, a saber, pelo continuado envolvimento americano no continente. Após a Segunda Guerra Mundial, Washington arrogou o papel de policial planetário, em especial policiando a própria Europa, e expandindo seu império global por meio da instalação de bases militares em diversas regiões e países. Foi então que a defesa da hegemonia estadunidense no território europeu, por meio da expansão da OTAN para o leste, tornou-se um dos fatores principais por trás da eclosão do conflito na Ucrânia. Após seu início, os Estados Unidos e todo o seu ecossistema financeiro internacional aplicou sanções draconianas à Rússia, que não só acabou resistindo à agressão ocidental, como também fortaleceu seus laços com potências como a China e a Índia. Hoje, mais do que nunca, o Ocidente, parte integral do ecossistema americano, encontra-se isolado ideologicamente, tanto em seu fútil senso de superioridade perante outras civilizações, como em seu niilismo materialista e disforme. A Europa, nesse meio tempo, optou por se desfazer totalmente de sua soberania, enquanto atores como Rússia, China, Irã e demais países pertencentes ao BRICS, pelo contrário, encontram-se focados em definir de forma independente suas políticas externas. Ao passo que esses processos ocorrem, testemunhamos a aplicação da influência de empresas multinacionais como Lockheed Martin, Boeing, BlackRock, Monsanto, entre outras, que usam seu poderio militar ou econômico para controlar o destino das nações inteiras. Afinal, de quem é a Ucrânia hoje? Pergunta. A resposta pode estar bem diante de nossos olhos. Afinal, foi a empresa BlackRock, multinacional americana especializada em investimentos, que detém um acordo com o governo Zelensky para a reconstrução da Ucrânia pós-conflito. Grandes corporações acionistas da BlackRock também assumiram o controle de matérias-primas de importantes ramos da agricultura e de instalações energéticas ucranianas, fazendo do país um palco ideal para a satisfação de interesses econômicos estrangeiros. Quem perde com tudo isso são cidadãos ucranianos comuns, enganados pelo projeto estadunidense de enfraquecimento da Rússia e que agora precisam participar contra a vontade de uma guerra não pela independência da Ucrânia, mas sim pelos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e da OTAN na Europa. O conflito na Ucrânia, em resumo, trata-se de um sintoma trágico desse ecossistema americano. A Rússia, por outro lado, tentou repetidamente resolver suas diferenças com o Ocidente a respeito da Ucrânia em termos diplomáticos, mas acabou ignorada tanto por americanos quanto pelos europeus. A principal meta de Washington era a de expandir a todo custo a OTAN para o leste, lançando assim a Europa no caos. Ao mesmo tempo, bilhões de dólares são gastos pelos Estados Unidos para a manutenção do conflito no continente, beneficiando fabricantes de armas, assim como o complexo militar industrial americano,
Como se não bastasse, é de se esperar que as instituições ocidentais, parte fundamental desse ecossistema estadunidense, imponham no futuro um programa de austeridade extrema que é de modo a afetar sobretudo os mais pobres. Em segundo lugar, para pagar sua dívida ao Ocidente, a Ucrânia terá outra escolha a não ser colocar à venda o restante de seus ativos governamentais, em especial suas terras agrícolas. Afinal, parte dessas terras, em torno de 30% até o momento, já pertence a empresas como DuPont, Cargill, Monsanto. Para além do conflito no leste europeu, por sua vez, vemos a manifestação do ecossistema americano em sua plena forma também no Oriente Médio, como a guerra de Israel em Gaza. Desde outubro passado, os Estados Unidos têm apoiado indiscriminadamente seu principal aliado de longa data na região. Independentemente da má repercussão internacional causada pelas ações do exército israelense na faixa de Gaza, vitimando dezenas de milhares de civis, os Estados Unidos continuam a entregar armas e fornecer suporte político e diplomático a Israel, prolongando mais esse conflito ao invés de buscar uma solução de paz. Isso se dá porque fomentar guerras trata-se de uma das principais engrenagens do poder do ecossistema americano. Entretanto, ainda há uma luz no fim do túnel. Em meio a essa loucura toda, estamos nos encaminhando para um mundo multipolar capitaneado por potências que não mais desejam se acomodar a esse estado de coisas. Com mais de 30 países manifestando interesse em cooperar de forma mais estreita com o BRICS, por exemplo, vemos sinais de que esse ecossistema americano está chegando ao fim e de que o futuro guarda dias mais promissores para as relações internacionais.